programa especial de aniversário de João Pessoa. Estamos aqui, às margens do rio Sanhauá. Vamos começar falando de história, aquela que contamos, que aprendemos na escola. Para isso, convidamos a professora Ana Leal. Nós já sabemos que a nossa cidade é a capital, principal centro financeiro e econômico do estado da Paraíba. É a terceira capital mais antiga do Brasil e que, mesmo tendo uma costa marítima maravilhosa, foi fundada a partir do rio Sanhauá. Nós tínhamos tudo o que era necessário: água, calado, profundidade e também a mata. E existia rivalidades tribais. E aconteceu um episódio chamado a Tragédia de Tracunhaém, que foi um dos maiores momentos cruéis da tribal. Então o rei tinha uma necessidade de tomar uma medida premente e rápida. E aí foi quando o rei delegou que nós passaríamos a existir como capitania real da Paraíba. Que essa capitania real deu total autonomia. Por isso que nós somos a terceira cidade mais antiga. Saindo da margem do rio Sanhauá, nós chegamos aqui, na Cidade Baixa. Era onde funcionava o comércio, a alfândega, os armazéns do porto, não era isso, professora? Aqui realmente é todo o enobrecer, todo o crescimento econômico. Começava no Trapiche, lá onde eram feitas toda a arrumação, daí que chamava arrumadores, que carregava os fardos, para aqui onde era os depósitos dos fardos, ou seja, as lojas comerciais. Nós tínhamos madeireira, secos e molhados, e isso era muito bem organizado, daí que nós vemos nas nossas costas o lugar que tomava conta e administrava tudo isso, que era a alfândega. Varadouro, como o próprio português fala, vale de ouro, varadouro. Então toda a economia paraibana se desenvolvia aqui. A cidade de João Pessoa ela cresceu economicamente aqui embaixo e se foi subindo e se desenvolvendo em outro ângulo. Mas o ângulo maior, que é o econômico, foi exatamente por conta das nossas matas e os nossos rios. A primeira construção em João Pessoa foi lá no alto da colina, na Cidade Alta. Quando nós fomos colonizados, começou o nosso processo de colonização, o rei mandou que se procurasse o lugar mais alto, que tivesse uma visão completa do rio Sanhauá, que no caso o Paraíba. E que ele desse possibilidade de ali ser um lugar de fiscalização. Então foi exatamente a colina onde hoje se encontra a nossa Catedral Matriz Nossa Senhora das Neves. O nome Nossa Senhora das Neves é uma surpresa, né? Porque nós vivemos num clima tropical, mas havia uma necessidade, porque tudo aquilo na época era condicionado a um nome religioso, tinha um calendário religioso. E só tínhamos numa cidade fria, muito fria, que nevava inclusive, em Portugal, que era exatamente uma colina que eles dedicaram como pagamento de um resultado de um pedido. De uma promessa. Uma promessa, né? Que chamou Nossa Senhora das Neves. 5 de agosto, aniversário da cidade e também dia da padroeira Nossa Senhora das Neves. Vamos subir lá no alto da colina, onde hoje existe a nossa igreja metropolitana, a Basílica Nossa Senhora das Neves. A Cidade Baixa se desenvolve, mas com a construção da igreja dedicada a Nossa Senhora das Neves, abre-se a Rua Nova, que é na Avenida General Osório, que nós chamamos hoje. A cidade passa a se desenvolver a partir daí? Todo o crescimento é em função disso aqui mesmo, porque aqui é uma abertura enorme. Naquela época os espaços eram grandes e aí as casas também, por sua vez, eram gigantescas. Essa parte que nós estamos é uma das partes mais bonitas da nossa cidade, pela beleza da igreja que deu espaço para que a urbanidade acontecesse, para que aqui se desenvolvesse toda a cultura e a economia do nosso estado, que criou-se lá embaixo, mas a cidade foi subindo e acompanhou a questão da urbanidade. No entorno da igreja, hoje, ainda perdura as belezas arquitetônicas e da sua história. Professora, aqui do lado da nossa Basílica Nossa Senhora das Neves, nós temos esse monumento aqui que a senhora disse que tem um fato histórico e a gente encontra, gente, aqui ainda uma inscrição aí, Paraíba, Rio Grande do Norte, 1921,
em 1922. Qual é o significado disso aqui? A história registra oficialidade daquele desmembramento das capitanias. Só que é geográfico, não é um fato, é mais geográfico, porque havia uma necessidade. O IBGE, ele chegou a uma época que eles começam a ter uma preocupação em começar a mostrar como era a funcionabilidade de toda essa engrenagem para que a cidade de Alto fosse uma realidade. Nós tivemos assim as festas da padroeira, isso foi um acidente nas festas de padroeira. Eles tiravam para armar os parques e muitas vezes eles perdiam o resto do material. Por exemplo, aqui nós temos um pedacinho que a história está registrada e perdida. Não havia muita fiscalização, não havia muito seriedade, enquanto emprestava-se o espaço para se fazer um ambiente de lazer, de voltar à sua originalidade. A igreja ela ainda se manteve tudo isso, porque quando a Cúria Metropolitana tomou conta do que estava acontecendo nos espaços históricos em torno da igreja, se teve uma ação e se tomou cuidado. Aqui é um espaço muito lindo, que o visitante tem que... Primeiro paraibano, pessoas têm que amar. Nós temos aqui tudo junto. Nós temos um colégio que durou anos, que é o Nossa Senhora das Neves, um colégio que tem uma história religiosa grandiosa e que educou muitos dos que fazem a nossa história. Temos aqui um pagamento de promessa para Nossa Senhora de Lourdes, fica no meio de nossa basílica. Então, professora, na parte alta da cidade, passaram-se a construir e as edificações eram religiosas, as igrejas, tinham sedes administrativas e residências que eram, para a época, de alto padrão, não era? A parte alta marca exatamente a urbanidade, né? Essa urbanidade que vai mostrar exatamente a beleza das germinadas. São chamadas casas germinadas porque elas são divididas por uma meia parede. E interessante é que isso aí, a gente vê como o povo era educado. Ninguém tinha uma preocupação do vizinho ouvir sua conversa. Por quê? Porque havia um respeito. O vizinho era uma pessoa quase da família. Essa questão esse ambiente aqui foi um dos primeiros ambientes que nós tivemos com esse aspecto de residência. E até chegar ao palácio, a presença, nós temos ali a biblioteca, nós temos a casa de Virgínia da Gama e Melo, que a gente pede muito que ela se transforme num ambiente para visitação. Nós temos todo o comércio de João Pessoa, a princípio, não a parte pesada que acontecia lá embaixo, a parte mais de residência e um ou outro comércio para aquela classe mais privilegiada da nossa cidade. Então, gente, daqui, da Rua Nova, a que chamamos hoje Avenida General Osório, nós vamos agora para um outro ponto da cidade, porque a professora nos revelou uma curiosidade. Quando a gente passeia no Centro Histórico de João Pessoa, fica difícil não se encantar com a beleza dos nossos prédios históricos. Mesmo em ruínas, eles revelam estilos arquitetônicos de diversas fases. Mas a senhora diz que tem uma curiosidade e por isso nós viemos aqui para a Avenida Duque de Caxias. Que curiosidade é essa, professora? É uma curiosidade grandiosa. Eu fico assim, extremamente feliz por ser historiadora, por amar essa história. E a gente, quando chega aqui, a gente dá para oficializar aquilo que eu vi quando fiz o voo rasante. Nós passamos pelo processo lindíssimo, que é o crivo da cruz. Nós somos abençoados com as 4 religiosidades que estão marcadas exatamente nesse local que nós estamos. Nós temos aqui à nossa esquerda as ordens do Carmo, Carmelita. Nós temos à nossa direita as ordens beneditinas. Nós temos na nossa frente, exatamente no convento jesuítico, do Palácio da Redenção. Que hoje tem apenas uma torre, né? De onde foi tirado a parte da igreja respeitando só a torre. E temos nas nossas costas a mais importante de todas elas, que é o São Francisco, a Ordem Franciscana. Ok, professora, e você que está aí, não saia, nós vamos continuar falando da história da nossa cidade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o nosso patrimônio histórico-cultural. Vamos visitar as nossas igrejas.
João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. Desde o início da nossa história, João Pessoa demonstra ser uma cidade religiosa. Não é à toa que o primeiro nome que recebeu foi Nossa Senhora das Neves. Somos a terceira capital mais antiga do nosso país. E por isso temos estilos arquitetônicos de diversas épocas. E uma das nossas grandes riquezas são as igrejas. O Centro Histórico de João Pessoa abrange cerca de 500 edificações e uma área de aproximadamente 370 mil metros quadrados. As igrejas, tombadas como patrimônio histórico da Paraíba, estão nessa área. Fazem parte do acervo histórico cultural 11 igrejas, todas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAEP. E nós vamos mostrar algumas delas. Num passeio pelo Centro Histórico, o nosso ponto de partida é o Palácio do Bispo, onde hoje funciona a sede da Arquidiocese da Paraíba. Escolhemos o jardim para conversar com o historiador José Augusto de Moraes, um dos homens que mais conhece a história e, em detalhes, o acervo histórico das nossas igrejas. O Estado brasileiro nasceu, sob a égide da Igreja Católica. Então, o governo da época, que fazia parte também de todo o contexto português em todo o Brasil, era que as ordens religiosas viessem para cá. Que eram essas ordens religiosas que estavam em convênio com Portugal, que eram justamente os franciscanos, os carmelitas, os beneditinos e os jesuítas. Então, ele chegando aqui, cada um tinha sua missão, uma missão evangelizadora na questão social, na questão religiosa e na questão também educacional. O Palácio do Bispo é um prédio com arquitetura neoclássica. Tem características e estilo greco-romano. E num só bloco arquitetônico, vemos ao lado a Igreja Nossa Senhora do Carmo e a Igreja da Ordem Terceira, edificações dos carmelitas, com características barrocas de grande valor histórico-cultural, localizadas na Praça Dom Adalto, na Avenida Visconde de Pelotas. Augusto, a gente está aqui num jardim que faz parte do Palácio do Bispo e aqui ao lado a Igreja do Carmo, que é também um outro ícone da nossa cidade. A Ordem Carmelita chegou aqui, começou a construir esse complexo carmelita em 1591, concluído em 1763. Porque quando o Adalto chegou aqui no início do 20, no final do 19, ele conseguiu, com a Ordem Carmelita, a doação desse monumento todinho para cá, para a diocese. Então ele transformou o antigo convento num palácio. Mascarou a fachada, que ela não é original, evidentemente que não. E nós temos a igreja da Ordem Primeira, que é a Igreja do Carmo, que faz parte do acervo da diocese, e temos a Capela Santa Teresa, que é da Ordem Terceira. Então, a Igreja do Carmo, o destaque dela é justamente os retábulos sendo todos de pedra, como toda a decoração externa também do frontispício. Paraíba trabalhou muito calcário nas igrejas na época do colonial, porque a dificuldade de madeira era complicado, tinha muita dificuldade aqui de trabalho com madeira, e por existir muita pedra e muito cantel na época, eles trabalharam muita pedra. Seguimos agora para uma edificação dos primeiros franciscanos que habitaram nessa terra. O Centro Cultural São Francisco, formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de Santo Antônio. Nós tivemos a sorte deles terem construído durante 179 anos esse belo monumento franciscano, que é um dos mais importantes complexos barroco brasileiro. É uma construção colonial, barroca,
da mais importante que nós temos, que participou dali, não só os frades, que eles também trabalhavam, a comunidade de modo geral, e os escravos também ajudaram na construção. Com certeza era uma equipe muito grande. O cruzeiro é um dos destaques e também a Capela Dourada, tudo ali tem um detalhe. O púlpito é um dos mais bonitos da arte brasileira, segundo Germán Bazan. O teto pintado por um baiano também é de grande destaque. Então, cada detalhe tem um destaque importante. Infelizmente, nós não temos mais o retábulo principal, que foi demolido quando ele foi seminário, no início do século XX. Hoje ele funciona no Centro de Cultural São Francisco, que tem exposições, tem um museu de arte sacra e tem todo um atrativo. O próprio prédio já é um museu, já é um atrativo. A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves é localizada na Praça Dom Urico. Foi a primeira edificação da cidade. Então, onde hoje nós temos a Basílica Nossa Senhora das Neves, foi construída a primeira capela. Os historiadores têm ideia de como era essa capela? Olha, segundo os relatos primitivos, os documentos da época, era uma pequena cabana, que era o início de tudo, né? Para que o pessoal ali ficasse para celebrar sua missa e rezar as suas orações numa pequena taperazinha. Evidentemente que ela foi construída até o século XIX, 4 igrejas que chegou a essa que é hoje. Então, no século XVII nós temos uma referência de uma pequena capela feita já de alvenaria, que era um estilozinho bem simples, parecida com a Misericórdia daqui do Duque de Caxias. Temos uma outra referência histórica documental, que essa já é mais fiel, por causa da documentação, que foi uma igreja no século XVIII, inaugurada em 1743. Evidentemente, a terceira construção, que nos relatos se fala que a matriz daqui, da Paraíba, foi muito difícil de ser construída, por haver muita dificuldade financeira. Então, eles recorriam muito à coroa portuguesa, que eles mandavam verba para a construção. É evidente que no século XVIII ficou concluída a quarta igreja e no século XIX, já por volta de 1881, com o advento da Diocese da Paraíba, foi construída essa igreja atual, que foi concluída em 1794. Então é um monumento marcante da história da Paraíba, da história religiosa, por ser a primeira igreja a ser construída no território paraibano. É a mais importante igreja da Paraíba. Não arquitetonicamente, mas historicamente ela é a mais importante. Então é uma igreja monumental, ela tem uma nave grande, aliás são 3 naves e a parte superior que dá uma visão da igreja. Ela é uma igreja de um pé direito muito alto, é uma moda, era realmente uma catedral. Você veja que as nossas outras igrejas aqui, elas são menores, de menor porte. Vamos agora visitar uma obra da Ordem Beneditina, o Mosteiro de São Bento, que fica pertinho, a 500 metros de distância da Basílica. O convento beneditino daqui é interessante observar, porque enquanto nós temos o convento franciscano totalmente barroco, a Igreja do Carmo, com uma tendência da terceira fase do barroco, que é o rococó, a fachada do Palácio do Bispo neoclássico, o São Bento, ele tem uma transição. Então, por demorar muito a ser concluído, na primeira fase da construção, a gente vai encontrar toda a estrutura arquitetônica, uma arquitetura com tendências maneiristas, ou seja, neorrenascentista, toda a questão arquitetônica. Inclusive na fachada, recebendo todo o frontão dele é barroco. A Ordem Beneditina se instalou ali até 1912. Ficou ali até 1912, com a morte do último monge, que era Dom Eurico Sontag, que ele era um alemão. Então o Dom Eurico saiu daqui, morreu e ficou o convento, né? Porque é a única diocese do Brasil que os monumentos religiosos das Irmandades pertencem à diocese. Essa é a Igreja da Misericórdia. Arquitetonicamente é a mais antiga.
ela manteve a arquitetura original de 1612. Evidentemente que ela foi modificada no decorrer do tempo, mas ela hoje restaurada, ela está como realmente ela foi no início. A igreja deixou para a gente aqui um legado artístico e cultural bastante rico. Então que as pessoas venham conhecer, explorar e ver o que foi que nossos antepassados religiosos, beneditinos, franciscanos, carmelita e a própria Santa Casa e o próprio jesuíta deixou para a gente aqui. Venham conhecer os nossos monumentos que vale a pena. Não saia daí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as mudanças de nomes da capital paraibana. Por que recebeu o nome de João Pessoa? João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. A cidade de João Pessoa, desde a fundação, recebeu nomes femininos: Nossa Senhora das Neves, Filipeia, Frederica e Paraíba. Em 1930, a capital paraibana mudou de nome. Recebeu pela primeira vez um nome masculino e de um político, João Pessoa. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque era formado em Direito, paraibano, viveu muitos anos no Rio de Janeiro. Foi auditor-geral da Marinha, ministro da Junta da Justiça Militar e do Superior Tribunal Militar. Ele era sobrinho de Epitácio Pessoa, que foi presidente da República de 1919 a 1922. João Pessoa foi conduzido pelas mãos do tio para a política. Construiu uma história e administrou a Paraíba por 2 anos, até ser morto na confeitaria Glória, na Rua Nova, em Recife. Quando João Pessoa passa a governar a Paraíba, a pedido do seu tio, Epitácio Pessoa, uma vez que João Pessoa morava no Rio de Janeiro, era um juiz muito bem colocado no Tribunal Militar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Por esse pedido, João Pessoa vem para cá, se candidata e é eleito presidente da província. Naquela época não era governador, era presidente da província. E João Pessoa devia isso ao tio, porque praticamente quem pagou todos os seus estudos, todos os estudos do João Pessoa, foi o Epitácio, até ele se formar como bacharel em Direito, possivelmente em Pernambuco. Portanto, João Pessoa vem e João Pessoa, apesar de ser membro de uma oligarquia muito forte na Paraíba, ligada a gado, principalmente, mas também a algodão, João Pessoa começa algumas mudanças. Algumas delas, mudanças urbanas na capital, né? Como demolição de igrejas, entre as quais uma das igrejas da antiga Ordem dos Jesuítas, né? Por ironia do destino, hoje o mausoléu de João Pessoa está no local da igreja. Ele tira das mãos dos coronéis a nomeação de promotores e juízes pelo interior todo da Paraíba e ele próprio passa a nomear esses promotores e juízes, né? Ele vai
enfrentar uma briga, uma guerra praticamente, contra alguns coronéis desses, como por exemplo o coronel Zé Pereira de Princesa, né, que vai ser formada a própria República de Princesa. João Pessoa vai mandar tropas da Polícia Militar para lá e Princesa passa a ter o apoio do governo federal, através de Pernambuco, recebendo armas e também fabricando munição e até mesmo algumas armas e jornais em Princesa. Consegue iniciar uma rua que vai ser, ou avenida que vai ser essencial para a cidade de João Pessoa atual, que é Epitácio Pessoa. Ele fazia isso com o trabalho de prisioneiros, né, que recebiam um dinheiro, mas que trabalhavam para isso, fazendo esse desmatamento da Mata Atlântica para ligar o centro da cidade à praia de Tambaú, né? Depois outros políticos, depois o Antenor Navarro, com pouco tempo de governo, e futuramente outros políticos vão fazer realmente, vão terminar a avenida que vai ser chamada Epitácio Pessoa em homenagem ao próprio tio de João Pessoa, né? E João Pessoa realmente dá novos ares à cidade. Naquele momento, a cidade estava começando a sair do centro e começando a caminhar, fazer aquela caminhada rio-praia. Isso década de... A partir da morte do João Pessoa, nós temos uma convulsão social, principalmente na Paraíba. Praticamente é da Paraíba que sai a ideia, e também do Rio Grande do Sul, de que João Pessoa tinha sido assassinado porque ele tinha feito parte da Aliança Liberal, tinha sido candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, e que possivelmente o governo federal tinha culpa nessa história. Na realidade, isso nunca aconteceu. O governo federal nunca mandou matar João Pessoa, isso é história, isso é uma questão exclusiva nossa aqui, é uma briga oligárquica, de oligarquias, no caso João Pessoa representando uma oligarquia que tinha uma visão um pouquinho mais moderna contra uma outra oligarquia, que era os Suassuna, os Dantas e tudo mais, e ele vai ser assassinado justamente pelo João Dantas em 1930 em Recife. João Duarte Dantas, paraibano, advogado, namorado de Anaíde Beiriz, uma normalista que entrou para a história porque teve as cartas de amor escritas por ela e o namorado que foram levadas a público. Um fato que trouxe constrangimentos, humilhação pela invasão da privacidade do casal. João Dantas era um advogado cinquentão, possivelmente 53, 54 anos, nessa faixa, que se apaixonou por uma professora, uma normalista, chamada Anaíde Beiriz, que tinha 19, 20 anos, por aí, que foi possivelmente uma das primeiras feministas na cidade, no estado, porque a Anaíde ela quebrava todas as normas, a Anaíde quebrava todo o rigor social. A Anaíde era uma menina de 19, 20 anos que cortava o cabelo curto, que já era um absurdo. As pessoas falavam, quem corta cabelo curto é prostituta. Não é? A Anaíde saía à noite depois do terço, depois daquela coisa normal dos católicos, do terço, na época, né? Hoje não mais. Das 6 horas da tarde, todo mundo rezava o terço, via a Ave Maria e ia dormir. A Anaíde saía para saraus literários, para declamar poesia, né? Com João Dantas. Então, o que é que as pessoas pensavam naquela época? João Pessoa, até hoje, sempre foi, né? Sempre foi e até hoje é uma sociedade conservadora. João Dantas era solteiro, portanto, dono da sua vida. Anaíde era solteira de maior, dono da sua vida, mas década de 20. João Pessoa, sou João Dantas.
história cheia de conflitos, intrigas e divergências políticas já inspirou muitos livros, filmes e peças teatrais. A morte de João Pessoa acontecia num Brasil que vivia os últimos momentos da chamada República Velha. 1930 foi uma década que ficou conhecida como a Era do Rádio. Jornais e revistas circulavam nas cidades. Eram os meios de comunicação da época. Hoje, para contar a história desse político, é preciso juntar várias peças. Ouvindo historiadores e pesquisadores, ainda hoje há muitas divergências. O jornalista Fernando Melo pesquisou a instigante história de João Pessoa e João Dantas. Ele escreveu a biografia dos dois e, por anos, leu os exemplares dos jornais que circulavam em meados da década de 1930. E como num jogo de xadrez, ele explica que nessa trama de romances, escândalos e, por fim, o crime, tiveram mais personagens envolvidos e que tornaram João Pessoa o político mais importante da história brasileira, que deu nome a uma capital. Quando João Pessoa foi assassinado, o presidente da República chamava-se Washington Luiz. E o presidente eleito era Júlio Prestes. E Júlio Prestes estava viajando, não estava no Brasil. Mas a grande novidade é que o grande responsável por tudo isso depois da morte de João Pessoa chama-se Assis Chateaubriand. Ele transformou o nosso João Pessoa num herói. A revista mais famosa dele, que era a revista O Cruzeiro, para você ter uma ideia, quando João Pessoa foi assassinado, ele colocou 8 páginas, com fotos de quase da metade da página, com o João Pessoa morto, com a bandeira do Brasil cobrindo o cadáver dele. Os políticos fizeram o quê? Mantiveram o maior tempo possível o cadáver de João Pessoa insepulto. Passaram quase uma semana com ele viajando para lá, para cá, até Júlio Prestes voltar e sentir o drama. Os disparos que vitimaram João Pessoa renderam mudanças definitivas em todo o estado e também no país. Getúlio Vargas ascendeu ao poder, porque depois da morte de João Pessoa aconteceu um levante popular contra uma suposta fraude nas eleições que tornaram Júlio Prestes vitorioso. E aqui na Paraíba, os deputados estaduais se reuniram para mudar o nome da capital paraibana e também a bandeira do estado. Olha, houve uma pressão muito grande na Assembleia Legislativa para que esse nome fosse mudado. Houve uma pressão de deputados estaduais e não tinha como. Teve 1 ou 2 deputados que tentaram reagir e foram ovacionados com ovo, jogaram o ovo nele. No Jornal União, que eu li todo o Jornal União da coleção, tanto no espaço cultural, lá na biblioteca, como no Instituto Histórico e Geográfico, que lá tem a coleção completa no Instituto Histórico e Geográfico. Em nenhum momento tem publicada cartas de amor de João Dantas com Anaíde no Jornal União, não tem. E vários historiadores famosos de nível nacional dizem isso, que João Dantas, quando viu as cartas publicadas no Jornal União, não é verdade. Agora, naquela época, 80% ou mais das pessoas eram analfabetas. João Pessoa fez o seguinte, colocou as cartas na entrada do jornal, num tablado assim, bem grande, as cartas. Então, as pessoas que sabiam ler, liam para os que não sabiam, entendeu? Ficava lá pública a coisa. Ele botou publicamente as cartas de João Dantas. Quem ela pensa que é? Qual é o nome dela? Oswaldo Pessoa pediu por tudo que ele não fosse para Recife. E João Pessoa fez pior. Eu vou e vou publicar que vou. E botou na União. Isso aí é verdade. Está na primeira página, uma notinha, ele dizendo que ia para Recife. Vou ao Recife. Mas o Recife é o reduto dos seus inimigos? E João Dantas com certeza está lá? Esse é um dos motivos. E vou sozinho. Só com o motorista. O povo precisa saber que eu não tenho medo. Aliás, publique isso com destaque na primeira página da União. Senhor presidente, na mesma página das cartas... Tanto é que quando João Dantas pegou a União, que ele lia todo dia, ele viu lá na primeira página a notinha dizendo que João Pessoa estava visitando o Recife. Foi em casa, pegou o revólver e foi para a confeitaria Glória. E lá ele atirou. Ele disse, eu sou João Dantas. Sabe, ele se identificou. João Pessoa, sou João Dantas. O motivo principal que deixou o João Dantas revoltado e inconformado foi essas cartas íntimas, né?
Possivelmente foi João Pessoa que mandou invadir a casa de João Dantas, outros afirmam que não. Que pode ter sido o braço direito de João Pessoa. Pode ter sido o José Américo de Almeida. Com João Pessoa você não tem meio termo. Ou você odeia, é o caso de algumas pessoas até hoje no estado da Paraíba, ou você defende e ama, como é o caso de outros grupos também na sociedade pessoense e na paraibana. Não saia daí, no próximo bloco, Edmilson Lucena conversa com o jornalista Willis Leal. Eles falam sobre a história da padroeira, a festa de Nossa Senhora das Neves. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. A Festa das Neves atravessou os séculos, mantendo a tradição e os costumes de levar pessoas às ruas para brincadeiras, parques de diversões, pavilhões e também as missas e orações em homenagem à Santa. Era considerada o maior acontecimento social, político e religioso da época. Vamos nos lembrar que a Festa das Neves começou no período colonial, né? E, obviamente, a Paraíba era, por excelência, um estado rural. Estado dominado pelos fazendeiros, pelos senhores de engenho, pelos grandes proprietários rurais. E a cidade era um núcleo pequeno, um núcleo centralizado basicamente na parte de cima, com o comércio e a navegação na parte de baixo. Quando a gente diz que a Festa das Neves era uma vitrine, porque era realmente o acontecimento social, religioso e político da Paraíba desse início de colonização. Por que isso? Porque a abertura da Festa das Neves coincidia com a abertura do poder legislativo. Isso, obviamente, foi obra dos coronéis da época, para que viesse ele e suas famílias para a capital, para a cidade, de uma única vez. Porque está vindo sempre. Não, eles viriam, e aqui tinha a Festa das Neves, e tinha também a abertura do poder legislativo. Então, essa coincidência de fatores é que obrigava, entre aspas, as senhorinhas, os cavaleiros, a se apresentarem com a última moda, o que tinha de novidade na Europa. A moda aqui vinha nos navios, que ancoravam no Sanhauá, navios vindo de onde? Da Grã-Bretanha, da Noruega, Portugal e de Espanha. E esses navios traziam os últimos perfumes, a última moda, o que era que estava dominando na estética da Europa. Daí porque a gente diz que a primitiva Festa das Neves, essa Festa das Neves que vai até os anos 50, agora,
é uma vitrine da moda. É bom lembrar que a Festa das Neves se realizava na primeira rua erguida na cidade, que era hoje chamada a Rua General Osório. Essa rua eu a denomino há algum tempo de Rua da Memória. A cidade madrugou ali, a cidade nasceu, a cidade se apresentou como uma sociedade rica, trabalhadora e religiosa na Festa das Neves. Ali está a matriz, ali estão as ruas largas. E essa sociedade apresentava o que tinha de mais requinte, o que tinha de mais novo na moda da Europa. Daí porque as famílias se exibiam como. É bom lembrar, se vocês tiverem tempo de dar um pulo na Rua General Osório e olharem para as casas, para o belo casario, verão que ela tem batentes altos internos. Para que esses batentes altos? Para que o senhorio, o senhor do engenho, a madama, ela ficasse na janela e lá de cima visse a plebe passeando. Havia um distanciamento físico. E é aí onde havia exibição. Zé Agmeco de Almeida faz uma descrição nos anos 20, período áureo, aliás, do grande poeta Augusto dos Anjos, depois a gente fala nisso. Ele mostra como havia uma ida e uma vida de personagens. As moças desfilavam de um lado e o cavalheiro com seus cavalhaques, com seu smoke do outro lado. Então essa circulada é que dava um tom de nobreza, um tom de requinte, um tom de beleza. Isto é, mostrar, nós somos a sociedade, nós somos o povo. E essa mesma sociedade, quando ia para a catedral, para a missa, para as missas comemorativas de Nossa Senhora das Neves, essas madamas levavam as suas cadeiras. Aliás, quem levava as cadeiras não era ela, eram as empregadas, eram as mucanas. Chegava lá, elas se exibiam elegantemente nessas cadeiras. Havia portanto, toda uma pompa, toda uma elegância, todo um charme, que inclusive será o grande objeto dos pequenos jornais, dos jornaizinhos que saíam nas festas e que circulavam nos pavilhões, que era o centro das atenções de todos. Antes de entrar no mérito dos jornais e do próprio Augusto dos Anjos, que sempre teve uma participação muito efetiva na história da Festa das Neves, vamos observar aqui o outro lado, que é a questão mais social. As pessoas de menor poder aquisitivo, como vocês sabem, optavam pela bagaceira. A bagaceira era o repositório do povo, da praça, da miséria, das classes menos abastadas. Ela ficava exatamente em frente ao atual, o ex-colégio das Neves. A bagaceira, ele tinha esse nome, bagaço, porque lá tinha um caldo de cana, rodava o caldo de cana e as palhoças eram feitas de palha de cana. Era um bagaço. Era realmente onde o povo se encontrava. E que participação Augusto dos Anjos teve, né, na história da Festa das Neves? O exame que se faz, se fizer em detalhe, da obra do Augusto, o jornalzinho dele chamado Novenar, da novena, né? Novenar, são realmente fantásticos. Eu já li e reli e trilhei os novenários do Augusto. É uma obra-prima. Augusto ainda não é o poeta nacional. Augusto ainda não tem lançado o Eu, mas já demonstrava sua altíssima renovadora capacidade de homem que fez uma obra fora do contexto. Uma obra efetivamente ontológica e antológica, com A e com O.
com O, que era da alma, do ser, e ontológica, porque está nas antologias poéticas brasileiras. Augusto captou e elogiou e exaltou, numa linguagem já mais ou menos difícil de se entender, as madames da época. Cada número do novená era dedicado a uma senhorinha, como chamavam na época. E ele descreve isso com uma leveza, com a calma, com a nitidez pictórica extraordinária. É como se nós víssemos essas mademoiselles. Vale a pena reler hoje. Hoje, quando a gente vive na cultura da cibernética, no império da imagem dinâmica, instantânea, momentânea, como essa que a gente faz agora, vale a pena se debruçar na alma do poema de Augusto, principalmente no poema quando ele analisa essa sociedade paraibana que se debruça na Festa das Neves, que participa dos seus pavilhões, que interpere nos leilões e que canta aquelas músicas piedosas, religiosas, que são, no fundo, expressão da alma lusitana, muito mais do que do sentimento de nós brasileiros paraibanos. Willis, a propósito, as curiosidades em relação à festa da padroeira, a festa do Senhora das Neves, foram acompanhadas nas redes sociais por meio de milhares de menções no Facebook, no Twitter, no Instagram, e o resultado revelou que para os internautas a data tem gosto de maçã do amor e ainda mantém a pureza de uma criança. O que é que você tem a dizer sobre isso? Realmente a maçã do amor estava presente em todas as quitandazinhas, as barracas que circulavam. Mas a propósito, é bom não esquecer, em termos de gastronomia, o grande fato gerador da festa é o cachorro-quente. Existia uma mulher chamada Nega do Poço, que essa mulher tinha o nome dela era Nega mesmo, o nome, sem nenhum sentido pejorativo, óbvio. Ela inventou o cachorro-quente dentro da versão paraibana, que é o cachorro-quente, não com azeitona, como é do McDonald's, etc., mas o cachorro-quente com mel e com carne moída, e se tornou uma atração. Mas era muito interessante esses pavilhões que tinha na Festa das Neves, porque esses pavilhões tinham tudo que a criançada gostava. E à tarde havia as matinês, onde existia a roda gigante, pequenininha, né? A roda gigante que estava ali ao lado da igreja, e tinha também todas essas brincadeiras que hoje se modernizaram e são feitas através de energia. Obviamente a festa ela resiste. Hoje é uma festa totalmente deformada, né? Uma festa onde tem uma estrutura diferenciada da tradicional, o próprio espaço é ampliado, mas é bom não esquecer que São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes e tem suas festas típicas populares, italiana, alemã, nos seus espaços certos. Eu acho que já é tempo de nós trazermos a Festa das Neves à realidade, fazê-la na sua grandeza, fazê-la na sua expressão cultural. Eu dizia há pouco, a cidade que perde sua memória não tem futuro. Nós temos que respeitar a memória, porque se a gente não revitalizá-la, a gente perde uma coisa fantástica que é a saudade. A gente tem que ter saudade, a gente tem que ter lembrança daquela memória que era a Festa das Neves. Há um pouco dessa saudade em todos nós que conhecemos a cidade, que a vivemos. Que então os poderes públicos, todos nós juntos, façamos um grande mutirão para que a gente possa ter um motivo de saudade, mas que possa ter a memória revitalizada com a festa autêntica, expressão da alma e da história paraibana.
João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. João Pessoa é conhecida por ser uma cidade tranquila, ter belas praias urbanas, o segundo maior centro histórico do Brasil. Mas em uma época do ano, esse cenário muda, porque aqui é a terra do maior pré-carnaval do mundo, através do projeto Folia de Rua, que movimenta o comércio, o turismo e a população que quer brincar o carnaval. Não tem como falar do Folia de Rua sem falar do bloco Muriçocas do Miramar. Em março de 1987, um grupo de amigos resolveu sair nas ruas da capital para brincar o carnaval, já que na semana dessa festa, poucas pessoas ficavam na cidade. Assim, surgiu o maior bloco de arrasto do pré-carnaval do mundo, as Muriçocas do Miramar. João Pessoa não tinha um carnaval, existia um carnaval muito bom até 1974, que era um carnaval de curso, mas esse carnaval ele foi extinto por causa da violência e por causa também da época na crise da gasolina, né? E permaneceu apenas os carnavais de clube. Esses carnavais foram acabando gradativamente, ainda o último que resistiu foi o Cabranco, até que extinguiu mesmo, realmente parou o carnaval. Então, na verdade, a Muriçoca começou com uma brincadeira, né? Em 1987, saímos pela primeira vez com 40, 50 pessoas, 2 carroças de burro. Eu fiz o hino, esse hino que até hoje toca, o primeiro hino das Muriçocas, e a gente colocou no carro de som, enfim, de violão e voz mesmo. Foi uma brincadeira. No ano seguinte, eu acho que despertou isso, né? Estava no inconsciente coletivo da cidade, a vontade de brincar o carnaval. A gente não tinha mais esse carnaval. E aí já começou a dar certo. Naquela empolgação de brincar o carnaval, outro grupo de amigos se juntou. Vestiram a melhor roupa de mulher que tinham em casa e assim nasceu as Virgens de Tambaú. Saíram dentro das Muriçocas, Virgens de Tambaú, o Cafuçu, vários blocos pequenos que depois tomaram os seus trajetos, né? Fizeram os seus trajetos, seus percursos. Com a concentração dos principais blocos nos bairros do Miramar, Cabo Branco e Tambaú, foi surgindo a necessidade de expandir a alegria do carnaval para outros bairros da capital, como o Bloco Tambiá Folia, em um dos bairros mais tradicionais da capital. Também o Jaguaribe Folia, o Elefantes da Torre, as Viúvas da Torre, o Anjo Azul, no centro da cidade, entre outros em proporção menor, mas de grande importância para a tradição carnavalesca. No ano de 1997, o Bloco Cafuçu, que por 8 anos desfilou na orla do Cabo Branco, resolveu reforçar a ideia de expandir o carnaval para outros bairros. Passou a distribuir a alegria e irreverência pelas ruas do centro da capital. O Cafuçu é esse termo brega, né? Então, quanto a pessoa se vestir mais brega, melhor. Então, isso aí pegou até no Brasil todo, né? Existe o Cafuçu lá em Olinda hoje. Na Europa, né? Existe o Cafuçu em Brasília também, certo? Na Europa, pois é. Então, é uma coisa simpática, né? Quase uma década depois que desfilou pela primeira vez as Muriçocas do Miramar, foi criada a Associação Folia de Rua, com o objetivo de organizar os blocos que resgatavam o carnaval da cidade. Quando chegou 11 blocos, 11 ou 13, eu não me lembro mais, veio a necessidade de a gente criar a Associação Folia de Rua.
em 96. Nós criamos a associação. Temos um projeto interessante, onde a gente fazia um trabalho social, parceria com o Brasil Fundeixo, parceria com a Fundação Ayrton Senna. Aliás, era um dos únicos projetos que a Fundação Ayrton Senna tinha aqui, né, no Nordeste. Hoje, em uma proporção de mais de 500 mil de foliões, com 41 blocos oficiais desfilando no pré-carnaval, João Pessoa se consagra como a capital da folia de rua, levando a alegria e reverência que só o carnaval sabe fazer. Nesse passeio pela história de João Pessoa, viemos parar aqui, na Avenida Duarte da Silveira, onde todos os dias vemos carros e mais carros desfilando. Mas em uma época específica do ano, há alegria quem abre alas para desfilar, porque aqui se torna palco para o Carnaval Tradição de João Pessoa. São mais de 100 anos de história, onde os pessoenses lotam as arquibancadas para ver as tribos indígenas, clubes de orquestra, escolas de samba e as alaúças. É um carnaval que existe há mais de 100 anos, um carnaval realmente centenário e que é história. História e a tradição realista daquilo que é essa alegria do povo. Essa alegria que começou com batuques, com charangas, né, que se transformaram em escola de samba, né? Depois vieram as tribos indígenas, também os clubes de orquestra. E hoje nós temos exemplos de grandes clubes de frevo, tais quais Piratas de Jaguaribe, Bandeirantes da Torre, Ciganos, não é? Dona Emília e tantos outros. Como também as escolas de samba. Escolas de samba que fazem sambas espetaculares, sambas enredos, não é? Que a gente fica feliz e satisfeito. As apresentações do Carnaval Tradição começam sempre no sábado de carnaval. As 2 primeiras noites são dedicadas às escolas de samba, orquestras de frevo e às tribos indígenas. Fica a segunda de carnaval exclusivamente para as alaúças. Eles estão começando e, graças a Deus, começando muito bem. Eu estou muito satisfeito, né, em ver na segunda-feira as arquibancadas superlotadas e principalmente de crianças, acompanhadas de seus pais, prestigiando as alaúças. Foi uma coisa que chegou para ficar e para ajudar ainda mais a somar o nosso Carnaval Tradição. Mesmo com todos esses anos de história, o Carnaval Tradição sofre com a falta de interesse dos mais jovens. E quem é envolvido com essa tradição tem medo do futuro. Ninguém quer mais participar disso, mas não. Essa juventude de hoje está altamente diferente daquela que a gente conheceu em anos de outrora, não é? Veja você que hoje até uma quadrilha junina para se fazer, e olha que é algo totalmente diferente, né? Eu comandei em outros tempos 130 quadrilhas juninas, mas matutas, só batutas. Hoje quadrilha de matuto não tem nada, em absoluto, né? Não tem nada, mas mesmo assim, essa meninada de hoje não quer nem saber, não quer entender assim, que seria algo bom todo mundo participar, representando o seu bairro, representando a sua comunidade, né? Para quem vivenciou de perto as grandes orquestras, tribos indígenas e as escolas de samba, fica a saudade de um tempo que não é o mesmo, mas que ainda sobrevive, com as arquibancadas cheias e integrantes que doam os mais sinceros sorrisos a essa festa que sobrevive aos tempos. A gente vive na cidade que se movimenta, todos os dias, com a pegada certa, no ritmo que faz diferente e chega na vida da gente, na UPA dos bancários, Casa Mãe Bebê, no coração do bairro e no Parque da Bica. Prefeitura de João Pessoa, resultados que fazem todos os dias uma capital humana.
João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. O São João é considerado a festa mais tradicional do Nordeste. Uma data que une os 9 estados numa manifestação cultural de encher os olhos pela originalidade dos ritmos e costumes. Inspirada nos festejos juninos, João Pessoa realiza há 30 anos o Festival de Quadrilhas Juninas, que atrai todos os anos aqui para o ponto de 100 réis centenas de apaixonados pela nossa cultura. No dia a dia dos pessoenses, o ponto de 100 réis é um local de encontros. É também um lugar de concentração de manifestações culturais. Também é aqui que fica boa parte do nosso comércio. Mas no mês de junho, esse lugar aqui se transforma num verdadeiro arraial. Como João Pessoa não tem um São João, que na época junina o povo viaja, deixa a capital João Pessoa muito só, mas a família, né, de João Pessoa, ela fica, e uma das opções é assistir a quadrilha junina. E olhando por esse lado, nós podemos dizer que a capital João Pessoa ela é riquíssima na cultura das quadrilhas juninas nesse momento junino. Durante os 3 dias do festival, o ponto de 100 réis se enche com o colorido dos figurinos. A comissão julgadora, composta por 5 jurados, analisa 8 quesitos. Entre eles, a entrada no arraial, o figurino, repertório musical e, claro, o tão esperado casamento matuto. Percebo que as quadrilhas, ela não é mais aquela quadrilha para brincar, que é feita só para brincar, para tomar uma cachaça, para se divertir. Eu não vejo mais a quadrilha junina por esse lado. Eu vejo uma quadrilha mais profissional, aonde eles buscam na própria comunidade aquela juventude a trabalhar numa coreografia. A gente busca a juventude a fazer um cenário, um figurino, a saber fazer um repertório musical. A parte teatral, né, envolve muitos profissionais que vêm aqui ensinar. Isso é importante. Por isso que a quadrilha, eu acho ela hoje uma quadrilha junina mais profissional. Há 2 anos, a TV Câmara mostra todo esse espetáculo ao vivo. Quem não pode acompanhar de perto nas arquibancadas, assiste de casa às apresentações das quadrilhas. Durante os 3 dias, as nossas equipes levam para o telespectador pessoense todos os detalhes desse festival. Viva São João, viva São Pedro, que lá de cima deu pra esfriar, pra nos dizer. Nosso destino agora é o litoral paraibano, um dos mais bonitos do país. É aqui em João Pessoa onde o sol nasce primeiro. Do sul ao norte, nossas praias guardam surpresas e diferentes paisagens. Por ano, durante a autoestação, cerca de 500 mil pessoas desembarcam aqui no aeroporto Castro Pinto. E elas procuram em João Pessoa o que não viram em outras cidades. Achei a cidade linda, muito organizada, limpa.
as pessoas muito educadas, me surpreendeu realmente. A feirinha de Tambaú é um dos pontos mais visitados pelos turistas. O nosso artesanato atrai olhares e gostos de todas as partes. Entre os mais diversos tipos de arte, o nosso algodão é o queridinho dos turistas. Em primeiro lugar, o algodão faz sucesso. Eles chegam aqui pedindo como? Porque perguntam, vocês têm chaveirinho de algodão colorido? Que disseram que é daqui da terra e a gente se agrada muito de levar. João Pessoa também está entre as cidades que receberam o título de Cidade Criativa, entregue pela Unesco, por causa do artesanato produzido pelas Sereias da Penha. O assunto já foi tema de reportagem em uma revista inglesa, publicada recentemente e de circulação mundial. Nós somos bafejados, nós fomos, eu diria, contemplados por Deus por estarmos aqui. Infelizmente, ainda muitos não sabem dar valor ao que é isso, né? O que é que significa em termos de posicionamento dentro do contexto até do próprio Brasil. A gente pode fazer essa avaliação melhor quando a gente chega lá fora. A gente vê o reconhecimento de todos aqueles que, mesmo não conhecendo, já exalta as nossas riquezas naturais, as nossas belezas. E uma coisa que é característica, eu diria, do pessoense, é a maneira agradável de receber, de tratar. E muita gente hoje do Brasil procura João Pessoa para morar. Quando não vem, manda os pais, as mães, por exemplo, o setor da aviação aérea. E eu digo isso muito porque eu viajo muito e converso muito com a tripulação. Mas não é só isso, não é apenas o artesanato paraibano que chama a atenção. João Pessoa é vista como uma cidade limpa, com calçadas e vegetação preservadas, além de ser uma cidade com pouca agitação, ideal para quem busca tranquilidade. É uma cidade muito bucólica, não é? Ela tem tudo de uma cidade grande, ela tem equipamentos importantes, ela tem toda a infraestrutura, mas ela guarda essa coisa bucólica, essa coisa de você caminhar na praia, de você passear aqui qualquer hora do dia ou da noite ou até da madrugada. Isso tudo tem uma característica de interior. E isso realmente atrai muita gente, principalmente quem vive nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quando eles vêm aqui, eles realmente ficam muito encantados. De acordo com os números divulgados pela empresa paraibana de turismo, a PBTur, os hotéis de João Pessoa receberam mais de 1 milhão de pessoas no ano passado. O mês de dezembro é o mais procurado pelos turistas. E quem passa por aqui está sempre disposto a voltar. Também é o que mostra a pesquisa. 98% dos visitantes estão dispostos a indicar João Pessoa como roteiro turístico. Quem chega aqui, com raríssimas exceções, gosta tanto que quer sim morar, nem espera se aposentar. Tem gente que pede transferência, tem gente que muda de vida, larga seu emprego nos lugares onde eles vivem muito estressantes e vem morar aqui, porque considera esse lugar, e é verdade, ainda muito tranquilo, muito calma. Claro que nós temos problemas, é óbvio que temos já uma série de problemas de uma cidade que já cresceu, mas não se compara a outros centros urbanos do Brasil. Saindo do litoral, outro destino bastante procurado pelos turistas é, sem dúvida, o lugar onde tudo isso começou. A rica estrutura arquitetônica que conta a história de uma das capitais mais antigas do país atrai olhares de quem se encanta com tanta beleza. Nosso patrimônio conta com um acervo histórico-cultural de mais de 500 edificações. São 11 igrejas, todas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. Nossa culinária, essa não deixa a desejar em nada. Daqui de João Pessoa saem alguns dos pratos mais famosos da região Nordeste. Esse aí é um prato tipicamente nosso, é de dar água na boca. Para preparar é simples, anota aí os ingredientes e aproveita para receber bem os visitantes em casa. Para uma receita que serve até 3 pessoas, você vai precisar de meio quilo de feijão verde, 2 tomates, um pimentão verde, uma cebola grande, 300 gramas de carne de sol, uma linguiça calabresa, coentro e cebolinha a gosto. Feito isso, agora é correr para o fogão.
A culinária nordestina é respeitada e admirada em vários cantos do mundo. E para encerrar essa reportagem, a gente escolheu um prato bem típico aqui de João Pessoa. Na verdade, quem escolheu foi o nosso chefe, Walter Ulisses, que está de volta à TV Câmara, né, para nos ajudar a preparar esse prato. Você já me adiantou e eu não sabia. É bem nosso esse prato, bem de João Pessoa? É sim, esse prato é bem de João Pessoa, é um prato conhecido na Paraíba toda, mas este especificamente é bem conhecido aqui em João Pessoa, onde você vai encontrar na feira, vai encontrar em bares de beira de praia, em restaurantes de grandes volumes e você vai estar aprendendo também em casa. Mas que o Nordeste inteiro, né? Qualquer região que você vá do Nordeste, qualquer estado, você encontra esse prato. Encontra sim. É bem interessante esse prato do arrumadinho, porque o típico arrumadinho é este que eu vou fazer aqui, que é justamente o arrumadinho. Porque existe o bagunçadinho, que se chama de arrumadinho, que é você pegar tudo que eu vou usar aqui, misturar e servir para o cliente. Então vamos lá. O que a gente vai precisar aqui, que eu tô vendo que é bem simples, né? Bem simples. A gente vai usar o feijão verde, pimentão verde, cebola, tomate, cheiro verde ou coentro, a carne de sol e a linguiça calabresa que eu estou usando. Manteiga e a farofa que já está ali pronta. É fácil. Facinho, facinho, facinho. Vamos acompanhar? Ok, vamos lá. Só antes do almoço, quanto tempo para ficar pronto? 30 minutos. Ótimo, vamos lá então. Vamos embora. Eu vi que você já deixou a frigideira. Já estava aquecendo para a gente ganhar tempo aqui, né? Aquecendo. Não vou colocar muita manteiga, porque lembrar que a calabresa também ela vai soltar uma gordurazinha, né? Então vamos colocar a calabresa para ela já tá fazendo já a sua zoadazinha. Então a gente vai dar uma refogada rápida para a gente já acrescentar a carne de sol. A carne de sol a gente tá usando aqui porque geralmente o arrumadinho fora daqui de João Pessoa eles usam a carne de charque, ou que chamam de carne seca, né? Se usa a carne, mas aqui em João Pessoa em si se usa mais a carne de sol. Vamos acrescentar já a carne, você vê aqui com pouca manteiga que eu coloquei, mas a própria calabresa ela já solta também a gordura. A televisão, como não tem um cheiro, já fica um cheiro bom, né? Vamos acrescentar, aproveitar, a gente abre aqui. Nem precisa dourar, né? Não precisa dourar, porque a gente vai dourar junto com a carne de sol. Porque lembrar que a calabresa ela já é defumada, ela é quase uma carne, um embutido que já é pronto para se consumir do jeito que está aqui. Então a gente vai acrescentar para pegar um pouco da gordura que ficou aqui para juntar com a carne de sol. Walter, a carne já está pronta, o feijão... Vamos ligar logo, né? O feijão está esquentando, né? O feijão está esquentando. E me diz uma coisa, qual que é o ponto desse feijão? Para que ele não fique muito mole também. Isso. Se você for fazer de uma grande quantidade, então você deixa ele sempre ao ponto de al dente. Porque você tem que lembrar que você vai voltar a esquentar para servir novamente. Então você sempre deixa, como a gente ia gravar aqui, eu deixei um pouco da água para dar uma esquentada nele. Então o ponto que ele está aqui é o ponto al dente. Ele não está totalmente... ele está 90% cozinhado. 90% cozinhado. Então o resto aqui do que ele esquentar e o tempo de montagem, ele termina cozinhando no prato. Escorrer toda a água. Escorre toda a água, exatamente. Vamos lá, qual o próximo passo agora? O próximo passo a gente vai misturar as verduras e já vai fazer já a montagem do prato. Eu fiz dei um toque aqui. Geralmente você vai fazer a cebola e deixa ela cortada por um tempo. Então, para ela que não fique com aquele cheiro desagradável que às vezes você sente na verdura, eu coloquei um azeitezinho. Um truque. Você deixa ela lá no azeite, então ela vai quebrando a acidez da própria cebola e não fica com aquele cheiro desagradável que dá quando você faz um vinagrete. Então a gente vai acrescentar aqui já a cebola. Por que a cebola vem primeiro, hein, Val? Essa daqui, especialmente, é porque ela está no azeite. Aí eu coloquei primeiro. Agora, num prato específico, ela se coloca para um refogado, sempre se coloca a cebola.
Existe uma diferença entre colocar a cebola e colocar o alho. Se você quiser que a comida ela tenha mais um sabor mais aguçado com a cebola, você coloca a cebola primeiro para ela poder liberar o sabor do prato. Depois você acrescenta o alho. E se você quiser o alho, você faz o inverso. Coloca primeiro o alho para fazer o refogado e depois acrescenta a cebola. Tem esse truquezinho. Aqui eu usei uma tomate mais madura e uma verde para dar uma quebrada também na cor. Já vamos dar uma mexidazinha aqui. Tem gente que não gosta de pimentão verde, se quiser substituir por outro pimentão, pode substituir também. Tem gente que quiser colocar uma cebola daquela roxa, também pode colocar uma cebola roxa. Isso a gente não vai estar alterando o sabor, não, né? Não, a gente não vai. É questão só de gosto das pessoas, né? Tem gente que não gosta de coentro. Se quiser colocar uma salsa, pode colocar também. Tem gente que não gosta, eu coloquei aqui a cebolinha já aqui dentro. Quem não quiser colocar a cebolinha não precisa colocar. Coloca só o coentro ou a salsa. Vamos colocar aqui um pouquinho. E agora vamos para arrumar o arrumadinho. Dá só um toquezinho de verde no prato e aquele velho toque com a nossa manteiga da terra. E tá servido o prato.